Bom, gente, então assim, ó, eu tava navegando, dando uma olhada, justamente fuçando alguma coisa aqui, aí eu achei isso aqui, ó, essa manchete. Ele mostrou ao vivo. Ó, veja, repare nisso, ele tá fazendo esse cara aqui com um jaleco, ele tá misturando algo como se fosse uma receita. Ó, ele mostrou ao vivo, solução feita em casa, guarda isso para manter a glicose em 80, como se ele estivesse ensinando ali um shot, alguma coisa, tá? Aí você clica nisso aqui, você vai cair nisso aqui, ó. Você vai cair nisso aqui, ó. Endocrinologista, sofrendo com diabetes tipo 2, prepare essa solução em casa todas as manhãs. O pesquisador e especialista em diabetes com anos de experiência, Roberto Silva, afirma com convicção que tudo isso é apenas meia verdade. Exercício, não sei o quê. Ó, essa solução feita em casa funciona quase como uma injeção de insulina. Você pode ficar até revoltado depois de ver como é simples estabilizar as taxas de açúcar e reverter a diabetes tipo 2, disse o especialista Roberto em entrevista à Rede Globo. Tá, aí ele vai falar do método dele e a gente vai assistir o filme agora. Então vamos assistir o vídeo. Diabético tipo 2 ou pré-diabético. E se eu te dissesse que não precisa abrir mão dos doces, dos carboidratos e de todas as refeições saborosas para controlar a glicose? Veja onde começa a apelação, né? A gente entende que muitas vezes os pacientes precisam fazer restrições, né? E isso realmente não é legal. A gente não gosta de restrição, é normal, é humano. Mas veja, ele vai apelar primeiro assim, ó, estão proibindo você de fazer coisas gostosas. Ou melhor, e se eu te dissesse que você pode continuar comendo pizza, bolo, torta, sorvete, doces, macarronada, Coca-Cola ou até mesmo uma cervejinha gelada? Olha o apelo. E mesmo assim controlar sua glicose abaixo de 100 pontos. Você acreditaria em mim? Eu me chamo Roberto Silva, sou pesquisador independente e Roberto Silva. especialista em diabetes tipo 2, com mais de 10 anos de Isso é um ator, tá? Muito provavelmente que seja um ator. experiência. E bom, eu não fiquei louco, e muito menos tirei isso da minha cabeça. Na verdade, embora essa ideia seja muito contraditória e difícil de se acreditar, é verdade e tem base científica. Recentemente, Ó, vocês vão ver muito isso. Base científica e ideia contraditória. Vocês vão ver muito isso, muito, muito, em todos esses tipos de vídeos. A ideia é falar assim, ó, eu sei de algo que os outros não sabem, eu sei de algo que os nutricionistas não sabem, os médicos não sabem, a indústria farmacêutica só quer enriquecer. É sempre esse papinho, tá? eu fui convidado para dar uma entrevista no programa Saúde e Bem-Estar, um dos que mais crescem em audiência Procura esse programa no Google. Procure esse programa no Google, tá? no Brasil. E nele eu revelei em detalhes o porquê não necessariamente um diabético precisa abrir mão do seu docinho para controlar a glicose. Afinal, pesquisas recentes do Instituto Biomaster de Tecnologia e Microbiologia, na França, confirmaram que a diabetes não é causada pelos carboidratos que tanto culpamos, mas sim por uma bactéria diabética que vive silenciosamente no intestino de milhões de brasileiros. Que vive silenciosamente. Uma bactéria diabética que vive silenciosamente. Te dá a sensação, imagina o leigo vendo isso, dá a sensação, veja, de que tem um bicho dentro de mim que eu não sei, como se as outras bactérias não vivessem silenciosamente, entende? Bactérias boas e bactérias ruins, elas vivem silenciosamente. Quando você tenta meditar e fica em silêncio, o que começa a gritar é a sua mente, não são as bactérias. Causando picos mortais de glicose no sangue. Eu sei que é um pouco louco e até mesmo difícil de se acreditar, mas em breve, Mais uma vez, eu sei que é louco, é difícil de acreditar, mas eu tenho conhecimento que os outros não têm. você verá que essa é a mais pura verdade. É Diz o Roberto Silva. claro que eu também não deixei os telespectadores na mão. E ainda na entrevista revelei minha mais nova solução natural, comprovada cientificamente, para exterminar essa bactéria e controlar a glicose abaixo de 100 pontos facilmente. Se trata de uma solução simples, acessível e que qualquer pessoa pode fazer dentro de casa. Bom, eu posso dizer que esse episódio está recheado de informações valiosas e exclusivas. E se eu fosse você, não perderia por nada. Por isso, se possível, elimine todas as suas distrações. Pegue papel e caneta. Cara, o pessoal do PNL deve deitar e rolar com isso aqui, né? Elimine as distrações, tipo, ali ele vai criando um vínculo com a pessoa. Imagine a sua avó, sua mãe vendo isso. E preste muita atenção, porque nós começamos em 5, 4, 3, 2, 1. Você sabia que a diabetes tipo 2 e a glicemia elevada não tem nada a ver com o seu pâncreas ou com a insulina que ele produz? Na verdade, conforme vamos conferir no programa Saúde...
Veja bem o que responsavelmente esse repórter está dizendo. A diabetes não tem nada a ver com a insulina, com o pâncreas. Imagine o nível de negacionismo que é. O nível... Essas pessoas sabem o que estão assim, mas não sabem o mal que podem causar, né? Bem-estar de hoje, a origem desse problema vem do seu intestino. Saúde e bem-estar. É isso mesmo, do seu intestino. Cientistas descobriram que existe uma bactéria diabética vivendo silenciosamente no intestino de milhões de brasileiros e que, segundo estudos, causa picos mortais de glicose no sangue, levando ao diabetes tipo 2. Não é mesmo, Roberto? É isso mesmo, Ricardo. A cada ano nós vamos Roberto Silva, tipo, não tem o CRM, não diz a especialidade médica. Ai, essa consulta, essa entrevista, ela é verdadeira de um jeito, gente. descobrindo mais sobre a diabetes tipo 2. E as últimas descobertas recentes provaram que uma pequena bactéria que vive em nosso intestino, desconhecida pela maioria das pessoas, pode provocar essa doença. Ela age atacando os órgãos vitais como coração, fígado e pâncreas e aumentando a concentração de glicose no sangue. E é isso que está causando cegueira, amputação, ataque cardíaco e até mesmo a morte de milhões de brasileiros inocentes, que nem faziam ideia dessa bactéria perigosa. Porém, Ricardo, a notícia boa é que no programa de hoje eu vou mostrar como qualquer pessoa, de qualquer idade ou genética, pode exterminar essa bactéria maléfica. Veja, ele tem a solução para as principais causas de mortes do mundo. Se você olhar lá no Global Burden Disease, lá os documentos, tudo que ele falou aí, né, as maiores causas de morte do mundo. Mas veja, é o Roberto Silva, no programa Saúde e Bem-Estar, que sabe a solução da morte dessas milhões de pessoas. Para reverter a diabetes tipo 2 em 25 dias ou menos. E o melhor de tudo, sem pisar os pés fora de casa e gastando menos que 50 centavos por dia. Nossa, é uma promessa e tanto, Roberto. Olha a... Por isso é importante que você, telespectador, que nos assiste, continue aqui no programa. Porque em instantes, o especialista em diabetes, Roberto Silva, um dos mais respeitados pesquisadores do Brasil, vai revelar mais detalhes sobre essa bactéria diabética. Veja, é um pesquisador que não pôs nada do currículo dele ali. E veja como essa musiquinha e a coisa de um... Cara, veja se pode isso, sabe? Mas lembrem, as pessoas caem porque as pessoas são ingênuas, as pessoas têm boa fé diferente dessas pessoas. Que pode estar agora mesmo infestando seu intestino e atacando seu corpo, elevando sua glicose para níveis mortais. O teste rápido de 3 perguntas que qualquer pessoa pode realizar em casa para saber se está contaminada com essa bactéria diabética ou não. O grande esquema sujo de corrupção da indústria. Nossa, ó, falei. Essa parte eu já não vi mais. Mas eu já desconfiava, porque é sempre assim. Mas vamos lá. Ele vai fazer 3 perguntas para a pessoa que está vendo se identificar com essas perguntas. Né? E novamente entrou aquela história, o grande esquema sujo de corrupção da indústria farmacêutica. Aquelas senhoras do Zap que já estão ali nas teorias da conspiração, elas vão olhar isso aqui é um prato cheio, gente. Indústria farmacêutica para arrancar cada centavo do seu bolso. E o simples passo a passo de um método caseiro que elimina por completo essa bactéria diabética dentro de casa, revertendo essa doença de uma vez por todas. Então, bora lá? Bom, se apresenta melhor para quem ainda... Vamos só, eu não sei o que eles vão fazer com essa informação, mas vamos só marcar isso. Método caseiro. Ainda não te conhece, Roberto. Perfeito. Bom dia, Ricardo, e bom dia a todos os telespectadores do Saúde e Bem-Estar. Primeiramente, eu queria agradecer o convite por estar aqui. É realmente uma honra vir aqui falar de um tema tão importante para a saúde da nossa população. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Roberto Silva. Sou pesquisador especialista em diabetes tipo 2, com mais de 10 anos de experiência. Tive a oportunidade única de trabalhar na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. E hoje... Ele teve a oportunidade única de trabalhar em Stanford, mas ele ainda não fala Stanford direito. E os pacientes dele chamam ele de doutor diabetes. Veja, hoje sou conhecido pelos meus pacientes como doutor diabetes. Ele não disse a profissão dele, ele fala pesquisador. Geralmente quem é pesquisador fala, olha, eu sou biólogo e me tornei pesquisador, eu sou nutricionista, sou pesquisador, eu sou farmacêutico, pesquisador. E ele fala, eu sou conhecido, ele não é conhecido pelo meio científico. Eu posso dizer para você que está me ouvindo que eu sou conhecido pelos meus pacientes pelo nome de Ney 10 quilos, porque sentou na minha frente eu faço emagrecer 10 quilos. Como é que você vai provar o contrário? Você conhece todos os meus pacientes? Não.
sou conhecido pelos meus pacientes como Dr. Diabetes, além de também ser diretor-chefe do Instituto Silva, minha própria clínica em São Paulo, focado em Instituto Silva. tratamentos naturais para glicemia elevada e diabetes do tipo 2. Bem, acho que é isso. E, antes que eu me esqueça, já falei para sua Instituto Silva, eu vou anotar para depois a gente procurar, tá? Vamos ver se existe isso. Instituto Silva. E vamos ver esse programa Saúde e Bem-Estar, se ele existe. Veja, foi a chance, em teoria, para esse cara apresentar o currículo dele. Não tem currículo nenhum. Né? Imagine o Matthew Walker dando o currículo dele. Bom, eu sou o Matthew Walker, eu sou um dos pesquisadores de sono, eu tenho tais livros publicados, eu sou, eu dirijo estamos com um estudo em andamento, parará, parará. Ou imagine, o Daniel Kahneman. Ou imagine o Stuart Phillips. Olha, eu sou o Stuart Phillips, eu pesquiso proteínas na universidade e tal. Não tem nada aí. Ele falou alguma coisa aí de Stanford. produção, que quem assistir até o final vai ganhar um presentinho especial. Olha só, gente. O que será que é, hein? Bom, nossos telespectadores vão ter que ficar até o final para saber. Então, Roberto, a gente sabe que o senhor é um dos pesquisadores mais respeitados do país hoje em dia, mas eu recebi a informação de que, por incrível que pareça, seu pai também enfrentou problemas sérios com essa doença. É verdade isso? Sim, infelizmente isso é verdade, Ricardo. Meu pai, chamado José, sofreu com diabetes tipo 2 por mais de 8 anos. Ele quase teve sua perna amputada e sua vida destruída. Cara, olha o componente emocional, porque aqui, pode ser não uma pessoa diabética que tá vendo, pode ser uma pessoa que conhece alguém diabético, tá? Isso aqui é para linkar emocionalmente com a pessoa. Por conta dessa doença maldita. Infelizmente, os tratamentos atuais como glifase, insulina e dietas não foram suficientes para o seu caso. E nós descobrimos Ele seguiu o tratamento? isso da pior maneira, gastando milhares de reais com eles. A notícia boa é que Não gasta milhares de reais, não gasta milhares de reais. Se eu salvo engano meu, existe um programa no SUS para dar os medicamentos e o SUS tem nutricionista também. pessoal que nos assiste, isso pode ser diferente a partir de hoje. Afinal, eu prometi que iria revelar uma solução caseira no programa, não é isso? Uma solução diferente de tudo que existe por aí e verdadeiramente pode fazer a reversão da doença em 25 dias ou menos. Perfeito, Roberto. Mas antes de revelar essa solução, eu quero entender um pouco mais sobre a diabetes tipo 2. Quais foram os primeiros sintomas do seu pai e como identificá-los? Nos dê uma breve esclarecida para que nossa audiência já fique esperta e busque ajuda médica o quanto antes. É uma ótima pergunta. Bom, os sintomas iniciais de meu pai foram os mesmos que são comuns para a maioria das pessoas pré-diabéticas e diabéticas. Desejos incontroláveis por doce, como bolos, tortas, brigadeiros e sorvete. Depois ele começou a sentir muito cansaço e não estava mais nem conseguindo fazer as suas atividades direito. Sem contar o formigamento dos pés e às vezes a visão meio embaçada. Então, eu como pesquisador da área de saúde, na época ainda não era especialista em diabetes, sabia que esses sintomas eram perigosos. E por isso, eu e minha mãe decidimos levá-lo para consultar em um dos melhores endocrinologistas da cidade. Foi especificamente nesse dia que descobrimos algo que eu mais temia: o diagnóstico da diabetes tipo 2 em estágio avançado. Bom, confesso que isso foi uma surpresa bem grande para minha família. Nós não estávamos esperando uma notícia ruim assim. Afinal, meu velho sempre foi uma pessoa muito ativa e independente. Daqueles homens que vivem com uma caixa de ferramentas, em casa consertando de tudo e resolvendo problemas. Ele tinha finalmente se aposentado e estava pronto para aproveitar a vida ao máximo. E ter uma velhice tranquila ao lado da minha mãe. Mas de repente, tudo isso caiu por água abaixo, como um piscar de olhos. Nossa, Roberto, essa situação deve ter sido muito difícil para você e sua família. Sim, sempre é, né? Ainda mais quando se trata de família. Poxa, ver seu próprio pai sofrendo, dia após dia, por conta de uma doença difícil de tratar. Vocês estão ligados que aqui assim tem um teleprompter, né? Ele tá olhando para cá mais ou menos para ler o que ele tá falando, ó. Perceba? Imagine ele lendo algo para você ver como faz sentido, ó. É algo que eu não desejo para ninguém. Mas mesmo assim, o pior de tudo ainda estava por vir. Foi há uns 2 anos atrás, quando eu percebi uma ligação inesperada da minha mãe, dizendo que a diabetes do meu pai estava ficando mais grave. E que ele poderia ter uma perna amputada em 6 meses, devido a um ferimento profundo causado em um acidente. Essa notícia caiu como uma bomba em meu colo. Nunca pensei que meu pai, figura de um herói e um homem que mais admirava no mundo, pudesse ter sua perna cortada fora por causa dessa doença. Meu sangue ferveu de raiva e eu fiquei furioso com todos os médicos e especialistas incompetentes que não conseguiram ajudá-lo de verdade.
Olha a teoria da conspiração aqui, ó, entrando na cabeça da pessoa. Meu Deus, Roberto, eu nem imagino como foi ver e viver essa cena. Mas então toda essa raiva e revolta foi usada como combustível para você encontrar uma saída? Agora começa a jornada do herói. Como foi esse processo? Bem, eu acredito que tudo que acontece na vida é porque Deus tem um propósito. Botou Deus no meio. Esse pesadelo me fez tomar uma atitude severa. Foi aí que eu me dediquei de corpo e alma para ir atrás de uma solução, um tratamento. Uma luz no fim do túnel que realmente funcionasse para o meu pai e que pudesse ajudar outras pessoas a se verem livres da perda de visão e das muitas doenças oculares que existem atualmente. Olha, eu sinto muito pela situação que você e seu pai passaram. É realmente triste ver alguém sofrendo tanto e perdendo a qualidade de vida dessa maneira. Mas, pelo menos, o Senhor conseguiu transformar essa experiência dolorosa em algo positivo. Ele é um está herói. ajudando outras pessoas a se livrarem desse sofrimento. Agora, o Senhor pode nos contar um pouco mais sobre a sua descoberta da bactéria diabética e como nossos telespectadores podem saber se... Veja o absurdo. Ele descobriu uma bactéria diabética. E no imaginário das pessoas isso é tipo um parasita. E ele foi estimulado pela amputação da perna do pai dele. Estão percebendo isso, gente? É bizarro, né? E o entrevistador, assim, ó, bem mecânico, né? Nem disfarça. estão infectadas por ela? E claro, como eles podem eliminá-la para reverter a diabetes também? Claro que posso. Prometo que vou ser bem simples e Claro que posso. direto ao que interessa. Ótimo. Hoje em dia, muitas pessoas sabem da importância que é manter a saúde do intestino regulada. Afinal, é lá que fica a nossa microbiota intestinal, o lar de 100 trilhões de bactérias, que são extremamente importantes para a nossa saúde. Viu a vacilada nos 100 trilhões? Um pesquisador não ia nem falar... Nossa! Pois ajudam na digestão de alimentos, na produção de algumas vitaminas, na proteção contra micro-organismos nocivos e até mesmo na regulação do nosso sistema imunológico. O que muitos não sabem é que dentro dessa microbiota existe basicamente dois tipos de bactérias: as bactérias boas e as bactérias ruins. E é justamente aqui que as coisas ficam interessantes, Ricardo. Porque veja, um estudo recente publicado em agosto de 2023, conduzido por pesquisadores do Instituto BioAster de Tecnologia e Microbiologia, na França, constatou que o intestino de pessoas saudáveis e diabéticas são habitados por tipos diferentes de bactérias, ou seja... Ok, veja como sabiamente se coloca uma informação verdadeira. Vamos dizer assim, ó, a diabetes, ou melhor, em outras palavras, o padrão alimentar molda a microbiota. Pessoas saudáveis sem diabetes possuem em seu intestino uma maior quantidade de bactérias boas, que trabalham ajudando o pâncreas a produzir insulina. Enquanto as pessoas diabéticas que sofrem com insulina desregulada e altas taxas de açúcar no sangue possuem mais bactérias ruins. E também... A questão da microbiota é causa ou consequência, né? Está atribuindo causa. Ou é consequência do hábito, é consequência da patologia? Está atribuindo como causa. são chamadas de bactérias diabéticas, que atacam o pâncreas e faz ele produzir menos insulina. E uma dessas bactérias em especial é chamada de Coprococcus, ou CPR para abreviar. Eu sei que isso pode parecer meio estranho, né? Mas essa ideia maluca também foi comprovada cientificamente alguns anos atrás pelo Centro de Inovações Terapêuticas em Diabetes, no Japão. Nesse experimento, os japoneses com diabetes foram divididos em dois grupos. O primeiro grupo recebeu a instrução de fazer uma dieta restritiva. Cara, mas nem disfarça que tá lendo, né? Sem doce nem carboidratos, e praticar exercícios físicos diariamente. Enquanto o segundo grupo não faria nada disso. Na verdade, eles receberam a única missão de aumentar a quantidade de bactérias boas no intestino. Depois de analisar a microbiota intestinal dos dois grupos, ficou constatado que as pessoas do primeiro grupo que fez dietas, evitou os doces e até fez exercícios, não conseguiram abaixar o nível de açúcar do sangue, porque tinham predominância das bactérias diabéticas em seu intestino. Enquanto que as do segundo grupo, que estimularam as bactérias boas, tiveram seus níveis de insulina normalizados e a taxa de açúcar no sangue estabilizada. Tá. Não sei se esse estudo existe, independente disso, mas ele está querendo descredibilizar a ideia de um estilo de vida saudável para controlar açúcar no sangue, ao passo que os outros indivíduos que foram focados em uma bactéria conseguiram reduzir. Em menos de 100 pontos. A conclusão desse estudo é que as bactérias... Veja, para uma pessoa leiga que está assistindo isso, falou em artigo científico, é lei, não tem o que falar, não existe nem análise de metodologia, nada. Falou assim, tem um artigo publicado que fala isso, é lei. Elas podem regular ou destruir toda a sua produção de insulina e nível de glicemia. Ou seja, elas podem definir se você tem diabetes ou não. Para facilitar o entendimento,
Imagine isso como uma guerra constante entre a polícia e os bandidos. Os bandidos, que são as bactérias diabéticas, diminuem sua insulina e aumentam o açúcar no sangue. Enquanto que os policiais, que são as bactérias boas, tentam manter a ordem e o controle. Você concorda comigo que quanto mais policiais, ou seja, bactérias boas, você tiver em sua microbiota intestinal, Eu quero ver o CTA disso aqui, eu quero ver para qual venda que vai ser isso aqui. mais insulina e menos açúcar você vai ter no seu corpo? Por outro lado, se o corpo estiver infestado por bactérias diabéticas, em especial a bactéria CPR, mesmo que você faça dietas, exercícios, pare de comer doces ou tente qualquer outra coisa, você nunca vai conseguir equilibrar a glicose e se livrar da diabetes. Nossa, realmente isso faz muito sentido. Mas teria alguma forma prática e simples dos nossos telespectadores saberem se estão contaminados com essas bactérias diabéticas, sem precisar de um exame? Veja, você não precisa nem fazer um exame. Nada. Exame? Para quê? Na verdade, existe sim, Ricardo. É um simples teste rápido de 3 perguntas que eles podem fazer dentro de casa. Mas atenção, é necessário responder com extrema sinceridade, ok? Pergunta número 1. Nas últimas horas você sentiu muita sede e precisou urinar mais vezes do que o comum? Pergunta 2. Veja, provavelmente a pessoa que caiu nesse vídeo já está com um problema. E se não está com problema, ela vai ter um efeito nocebo aqui. Vai começar a achar que tá. Você se sente muito cansado, com tonturas ou menos energia do que o normal? Mesmo após uma boa noite de sono ou um dia... Cara, você se sente com energia menor, se sente cansado? Isso aí você pode fazer para prescrever qualquer coisa no mundo. Coenzima Q10, remédio para próstata. Cara, qualquer coisa no mundo, fadiga adrenal, todas essas coisas aradas aí, shot de cúrcuma. Dia de atividade leve? Pergunta número 3. Por último, me diga. Quando você acorda em jejum e mede sua glicemia, ela quase sempre está acima de 120 miligramas por decilitro? Aí me pegou, sabe por quê? Ele tá falando para uma pessoa que já tá aferindo isso. E isso é perigoso, porque essa pessoa vai abandonar o tratamento médico conservador, vai abandonar o tratamento médico já embasado cientificamente para ir para alguma coisa que ele vai vender que eu não sei ainda. Se você respondeu sim para alguma dessas 3 perguntas, provavelmente seu intestino está infestado de bactérias ruins, como a CPR. E tá mesmo, tá, pessoal? Todos nós temos bactérias gram-negativas no intestino. O que significa que, além da diabetes, num futuro próximo você pode desenvolver outros problemas de saúde, como inflamações severas, infecções, síndromes incuráveis e até mesmo outras Alzheimer. Assustador, não é? E até mesmo outras Alzheimer. Até mesmo outras. Você falando assim, como é que se falaria? E até mesmo, sei lá, Alzheimer. Até mesmo outras como, até mesmo outras Alzheimer. Realmente Acho que o teleprompter passou muito rápido e ele não conseguiu ler. isso é E eu não vou nem tentar voltar, porque daí eu não sei se isso aqui não sai do ar, porque daí, né, não sei como é que eles fazem isso. chocante e deve ser levado muito a sério. Para ser sincero, eu sabia um pouco sobre a importância da saúde do intestino, mas não fazia ideia que existiam essas bactérias diabéticas que são tão prejudiciais assim, como é o caso da bactéria CPR. A partir de hoje vou tomar mais cuidado quanto a isso, pode ter certeza. Mas agora me responde uma pergunta que eu imagino que todos os nossos telespectadores querem saber. Existe uma forma simples de combater essa bactéria para reverter a diabetes? Uma maneira barata, simples e natural? Bom, essa é uma famosa pergunta de milhões de dólares. Mas felizmente existe sim. Acontece que depois de descobrir toda essa história de bactérias boas e ruins, eu entendi que a chave para acabar com os problemas de glicemia elevada e reverter a diabetes é justamente exterminar as bactérias ruins e ter mais bactérias boas no intestino. Como que você elimina bactéria ruim, gente? Cientificamente falando? Com dieta. Com o que ele tá negando. E segundo meus estudos, a melhor forma de fazer isso é com o que chamamos de polifenol. O polifenol é um tipo de substância natural altamente... Não, sério. Eu não sei se eu fico feliz ou fico triste. Primeiro porque eu tava esperando, daqui a pouco vem a venda dessa entrevista ao vivo que ele deu, lembra, né? Entrevista ao vivo. Eu fico feliz porque polifenol eu entendo bastante, eu estudo polifenol. E eu fico triste porque, cara, o que fazem com o polifenol, né? potente, encontrado em muitas ervas e plantas medicinais. Não. Polifenol não é encontrado em muitas ervas e plantas medicinais. Polifenol
é a estrutura de metabolismo secundário das plantas. Então, qualquer coisa que seja planta tem polifenol, tá? Às vezes um traço, às vezes pequeno, traços, mas tem. Estudado há muitos anos para o uso terapêutico. E graças às suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, também possui um alto poder protetivo. Mas não é só isso. E eu posso, inclusive, aqui, e o que muita gente faz no Instagram, eu posso achar um estudo mostrando que os polifenóis do morango ajudaram a modular as bactérias do intestino. E isso pode ser legal, pode ser bom. Mas vocês entendem que não é aí que vai parar a coisa, né? O motivo pelo qual o polifenol pode ajudar na saúde do intestino é estabilizar a glicose. É porque além de ajudar a exterminar as bactérias diabéticas, ele também promove o crescimento Veja como a entonação, o motivo que ele pode ajudar no intestino é estabilizar a glicose. Aí ele continua a frase, nossa, muito louco. de bactérias boas do intestino. Ou seja, ele é como um alimento para as suas bactérias boas. Correto, assim, ó, achei uma coisa correta nesse vídeo. Ele é como um alimento para as suas bactérias boas. Ou seja, se você terminar esse vídeo e comer uma maçã, já tá no lucro. Caramba, incrível isso. Mas qual é o polifenol mais potente que o senhor encontrou? Bom, segundo meus estudos, o mais potente e comprovado cientificamente é o transresveratrol. Gente, cuidado com essa história, cuidado com essa história de transresveratrol. Tem gente que fica aí dizendo que transresveratrol... Aí, ó, onde é que acaba isso aí, ó? Onde é que acaba o post de vocês colocando milagre no transresveratrol? Aí, ó. Para começar, o transresveratrol é cerca de 54 vezes mais poderoso que qualquer tipo de polifenol. Ele é conhecido por seus poderes anti-envelhecimento, sem contar com seus efeitos anti-inflamatórios, anticancerígenos e anti-monomoduladores. O que significa dizer que ele pode literalmente agir no seu intestino inteiro e te proteger de qualquer invasor ou agente desconhecido. Alguém me ajuda aí? O que é antimonomodulador? Inclusive, cientistas o chamam de destruidor bacteriano, graças à sua alta propriedade de combater bactérias maléficas como o CPR. E regular a glicemia no sangue de uma vez por todas. Veja só, um estudo clínico recentemente realizado em 2022 foi dividido em dois grupos, 95 voluntários que se queixaram de glicose elevada e outros sintomas da diabetes. Um grupo iria receber a suplementação concentrada de transresveratrol, enquanto o outro receberia Transresveratrol. Nem falou direito. apenas cápsula de farinha, placebo. Ao final de 24 semanas, os pesquisadores notaram que o grupo que recebeu a suplementação de transresveratrol conseguiu reduzir a glicemia e também a ter uma diminuição na resistência. Cara, que demorada essa entrevista ao vivo, hein? Esse programa aí, ó pra onde que ele tá olhando agora, será? Insulínica. Enquanto que o grupo placebo não relatou melhores significativas, ou seja, além de reduzir a glicose no sangue, naturalmente, e combater a diabetes, o transresveratrol ainda melhorou o uso de insulina natural dos voluntários. Depois de rever esse estudo, eu tinha certeza de que o transresveratrol era capaz de reverter a diabetes de pessoas pré-diabéticas. Olha o que ele está falando. O transresveratrol é capaz de reverter a diabetes. Isso é gravíssimo. Por isso, até o final do programa, eu vou liberar uma fonte super confiável dessa substância maravilhosa para todo mundo de casa experimentar. Até o final do programa, eu vou liberar uma fonte de transresveratrol. Para a senhora deixar de comer tudo o que você quiser, conforme está no começo desse vídeo, e tomar transresveratrol. E a risadinha? Bom, então eu precisava ter certeza se ele era capaz de exterminar o exército de bactérias e reverter por completo a doença em pessoas que já sofrem há anos. Então, eu continuei virando as noites, atrás de mais estudos e pesquisas. Até que eu encontrei um novo estudo feito por um dos maiores laboratórios de pesquisas do mundo, a Universidade de Cambridge, que fica na Inglaterra. Após o experimento com humanos, os pesquisadores ficaram em choque com os resultados do uso do transresveratrol. Em 5 meses de testes, eles chegaram à conclusão de que o poderoso polifenol não só estabilizou a glicose em níveis saudáveis, abaixo de 100 pontos, como também melhorou a saúde intestinal de todos os voluntários, revertendo o problema das bactérias diabéticas. Poxa, isso é realmente incrível, não é? Porque são provas incontestáveis de que esse polifenol... Não são provas incontestáveis, meu irmão. Você não sabe o que é prova incontestável. chamado transresveratrol funciona. Sim, exatamente. Será que dá para colocar as imagens e prints desses estudos na tela para que o pessoal que está assistindo em casa possa ver melhor? Dá sim. Inclusive, separei as referências aqui. Produção, bota na tela, por favor. Muito bom. Agora, Roberto, nos... As imagens incontestáveis. Ele colocou 2 estudos, provavelmente traduzidos para a pessoa que está lendo entender. E ele já deixou com a produção.
Tire uma dúvida muito pertinente que não para de martelar aqui a minha cabeça. E eu acredito que a nossa audiência também tem. Isso tudo me parece ótimo. As bactérias boas, o trans-resveratrol, a reversão da diabetes, mas por que esse tratamento não é amplamente divulgado em todos os cantos? Porque eu nunca tinha ouvido falar disso antes. Afinal, se ele era tão bom assim, por que Porque isto é uma mentira! ninguém está falando? Essa é uma excelente pergunta, Ricardo. Muito boa mesmo. Bom, eu posso ser um pouco polêmico aqui? Claro, fique à vontade. Estamos aqui para revelar a verdade nua e crua mesmo. Certo. Então eu acredito que isso se dá por dois motivos. Primeiro motivo, por ser um tratamento natural, algo extraído da própria natureza e não criado em laboratório. A indústria farmacêutica não... Parou. É natural, Pera. É um tratamento natural e não da indústria farmacêutica. Essa frase dele só vai ter sentido se no final do vídeo ele falar para as pessoas comerem uva. In natura. Se é um tratamento natural. Retirou o composto bioativo da planta, colocou em cápsula, virou um nutracêutico, por definição de legislação. Não pode patentear o transresveratrol e dizer que é uma propriedade dela. Segundo motivo, por não ser algo que a indústria pode patentear e lucrar milhões. Isso É só a indústria que quer lucrar milhões, tá, gente? Eles não. pode se tornar um risco para o seu faturamento. E por isso é outro motivo para eles cortarem o financiamento e puxar o tapete dos pesquisadores. Que pesquisador, meu irmão? Que pesquisador, gente? Na boa, mas na boa. Que pesquisador? Como que a indústria farmacêutica vai puxar tapete de pesquisador? Você nunca entrou numa universidade federal? Lá é foda, cara. Meu mestrado na federal, não tinha papel higiênico. Displicência do governo, é claro. Mas não tinha nada a ver com uma indústria puxando o tapete da gente. Tá louco, gente. Infelizmente, por isso, o interesse das empresas em investir e divulgar uma solução tão fantástica assim é reduzido a zero. E somos nós, a população em geral, que sofremos com essa ganância desenfreada. Caramba, Eu gostei do ganância desenfreada. é verdade. Isso faz muito sentido e é algo que a gente não para de pensar. É a mais pura realidade, o que é algo triste, não é? Mas nós estamos aqui para falar de coisa boa. Então, nos diga, o senhor conseguiu contornar essa situação? Agora vem o CTA, eu acho. Quais foram seus próximos passos? Então, é aqui que as coisas ficam realmente interessantes. Pois, após isso, eu resolvi que não iria depender dessa indústria suja, que só pensa em lucrar em cima de pessoas inocentes. Então, como sou pesquisador da área, decidi eu mesmo fazer minha própria solução para diabetes, à base do extrato concentrado de transresveratrol. Entrei em contato com os fornecedores de transresveratrol lá nos Estados Unidos. Comprei uma boa quantidade desse ingrediente e comecei a trabalhar em uma forma especial aqui mesmo no Brasil, no meu próprio laboratório. Porém, eu ainda não estava satisfeito. Lembrando que a gente tem que achar o Instituto Silva e o Programa Saúde e Bem-Estar. Eu queria ir além e criar algo realmente muito poderoso, que eliminasse as bactérias diabéticas e estimulasse as bactérias boas ao máximo possível. Por isso, eu decidi acrescentar mais 2 ingredientes especiais à fórmula. Eles são fibra de beterraba, uma fibra exótica extraída da beterraba. As fibras por si só já são extremamente Ah, tá. Então, peraí. Então não é tão natural assim, certo? É só para entender. Só para entender porque assim, não é para comer beterraba. cruciais para a saúde intestinal e das bactérias boas. Mas, além disso, a fibra de beterraba, em específico, é essencial no controle da glicose, pois ela ajuda a retardar a absorver os carboidratos do corpo, reduzindo assim a liberação rápida de açúcar no sangue. Isso significa dizer que, mesmo ingerindo muitos carboidratos, eles não vão ser rapidamente jogados na sua corrente sanguínea, como é de costume. Isso é fantástico. Principalmente Voltamos para a pior parte disso tudo. Não é dar dinheiro para essa galera, não é. Na pior das hipóteses, as pessoas que comprar o que ele vai possivelmente oferecer aqui, elas vão estar ingerindo mais fitoquímico e fibra. O problema é encorajar a não mudar de dieta, né? Que ele falou agora, você pode baixar a glicose mesmo comendo grandes quantidades de carboidrato. E o pior, começar a olhar para remédios já cientificamente comprovados como algo errado. se você quer continuar comendo bolo, pizza, lasanha, pão francês, torta, ou até mesmo tomando uma cervejinha no final de semana. Não é à toa que grandes universidades como Harvard, Stanford, A risadinha. E agora ele falou um Harvard no meio da parada, gente, vocês estão ligando, né? Falou Harvard, ganhou. e Johns Hopkins têm investido a fundo seus efeitos antidiabéticos nos seres humanos.
E outro ingrediente é o extrato concentrado de magnésio. Esse é o poderoso mineral que, segundo Harvard, participa de mais de 300 processos biológicos essenciais do organismo humano. Em um estudo feito por 2 pesquisadores mexicanos, Tá, então é magnésio, fibra solúvel da beterraba, né? E transresveratrol, é isso que ele vai vender? Será que é o certo? da Universidade de Pesquisa Biomédica, publicado pelo portal PubMed, concluiu que o magnésio melhorou a saúde intestinal dos voluntários, ajudando a promover as bactérias boas e eliminar as bactérias ruins, o que permite uma redução na glicose do sangue deles em até 35,2% e níveis mais baixos de hemoglobina. Eu botei um blazer para dar mais seriedade para esse vídeo, gente. Botei um blazer. Tá igual do apresentador. Aplicada. Nossa, é realmente uma combinação muito Nossa, forte de ingredientes. Então eu imagino que agora finalmente o senhor conseguiu ajudar seu pai, não é? Foi exatamente isso que eu fiz. Após tudo isso feito, eu tinha em mãos a fórmula mais poderosa do Brasil para eliminar as bactérias diabéticas e estimular as bactérias boas do intestino. Então eu reuni um grupo de 65 Tá, ele... voluntários que estavam numa situação delicada de diabetes tipo 2. Entre eles o meu pai, José. Expliquei que eles deveriam tomar as cápsulas de transresveratrol todos os dias pela manhã, por 2 semanas. Nossa, que bacana, hein? Mas me conta, como foram os resultados? Foi o que você esperava? Tenho certeza que nossos telespectadores estão ansiosos para saber o desfecho dessa história incrível. E como eles podem conseguir essa mesma fórmula natural para usar em casa e reverter completamente a diabetes? Então, quando eu pedi para os voluntários enviarem o resultado após 2 semanas para monitorar a evolução do quadro, eu não esperava que fosse obter uma resposta tão positiva. E por isso, Ah, tu esperava assim, né? Esse estudo não rolou, mas eu não esperava. A própria mentira não bate com a mentira, né? A história mentirosa já não bate. Tem horas que ele fala que sabia que estava diante de uma grande descoberta e agora eu não esperava. eu gostaria de mostrar alguns depoimentos que recebi das pessoas que fizeram parte do estudo. Depoimento, gente, isso é um fator, prova social, né, que o marketing digital chama. Isso é um fator, isso é cruel nas pessoas incautas. Consegue passar aí na tela? Claro. Ô, que entrevista boa, hein? Os caras passaram até os depoimentos. Pô, que programa gentil. Pode colocar aí, produção. Olá, pessoal do programa Saúde e Bem-Estar. Eu me chamo Rosângela Matos, tenho 45 anos e queria contar como foi a minha experiência usando o tratamento natural do especialista Roberto. Bom, como eu sou muito desconfiada, de início eu logo duvidei que iria funcionar, mas eu resolvi dar uma chance. Como eu sou desconfiada, porque as pessoas são desconfiadas ao ver esse vídeo, tá? Aí ela quer baixar a guarda, ó. Entra um componente feminino, é bom, é uma voz mais agradável. Mesmo assim. Nos primeiros dias eu já notei uma queda considerável na minha glicose, o que me animou e muito. Na segunda e terceira semana eu comecei a me sentir mais cheia de energia e com menos vontade de encher a cara de doces. Mas só depois de 3 meses inteiro que eu finalmente Pra mim encher a cara era de bebida. consegui reverter por completo a diabetes tipo 2. Meu endócrino ficou até chocado com os resultados. Tanto é que ele suspendeu o uso de metimorfina e das injeções de insulina. Enfim, eu recomendo o tratamento a todos. Suspendeu o uso de Ela falou metimorfina? Ela falou metimorfina? Eu não quero voltar agora, mas depois vamos voltar. Vê se ela falou metimorfina, que eu acho que ela falou metimorfina. Suspendeu o uso de metformina, eu posso estar errado, né? Suspendeu o uso de metformina e insulina. Olha a indução que faz. Não, você pode parar com os teus medicamentos. Eu estava completamente apavorada com meus níveis de glicose. Eles estavam frequentemente na casa dos 300, 400, 450 ou mais. Era diabética do tipo 2 há mais de 6 anos e morria de medo de sofrer um infarto, ter meu pé amputado ou até perder a visão. Mas graças a Deus e ao especialista Roberto Silva, tudo isso mudou. Usando a sua solução 100% natural, eu consegui não só controlar a tipo 2, como também reduzir drasticamente a minha glicose para 95 pontos, com uma glicada de 5,5%. Essa dá pra ver que tá lendo, hein? Hoje, me sinto muito mais feliz, saudável e revigorada. Muito obrigada, Roberto. Gente, eu não consegui abaixar minha glicose de jeito nenhum. Tentei de tudo que vocês podem pensar. Dieta de baixo carboidrato, cortar pão, açúcar, massas... Esse é o melhor ator até agora. Esse é o melhor ator até agora. Esse cara
vai fazer as pessoas parar de seguir o tratamento e comprar isso aí. Olha a simpatia que esse cara exala. Não, o ator é bom. Fazer exercícios físicos, usar medicamentos Ó, ele tá falando que exercício físico, dieta e medicamento não funcionaram. como metformina, injeções de insulina E ele falou metformina agora. e outros tratamentos. Mas, infelizmente, nada adiantou para mim. Absolutamente nada. Mas foi aí Só não adianta quem não adere ao tratamento. que eu conheci esse método inovador do especialista Roberto, que literalmente salvou minha vida. Literalmente salvou a minha vida. E estabilizou minha glicose em 80 pontos. Isso, 80 pontos. Agora sim, agora eu tenho muita energia Ele tá lendo embaixo na mão. e disposição. E minha saúde melhorou Apareceu um papelzinho, vocês viram? de maneira que eu nunca imaginei que fosse possível. Eu sou muito grato por isso, mas muito, muito grato mesmo. Quando eu recebi esses vídeos, eu fiquei empolgado e tentei falar com meu pai para saber se estava funcionando para ele também. Afinal, ele era uma pessoa que eu mais queria ajudar no mundo. Quando finalmente nos encontramos, eu pude ver a mudança em seu rosto e em sua postura. Ele parecia se sentir melhor e mais cheio de energia. Não havia sinais de tristeza ou desânimo com a vida. Então eu perguntei como ele estava se sentindo. E o que ele me disse é, até hoje, um dos maiores orgulhos da minha carreira. Ele olhou para mim com os olhos cheios d'água, com a voz meio trêmula, e me disse as seguintes palavras: "Obrigado, meu filho, por não ter desistido de mim. Você salvou a vida do seu pai." E foi aí que nos abraçamos muito forte e eu chorei com ele. Foi muito emocionante para mim ver meu pai livre de ter sua perna cortada fora. E Pegando no componente emocional. Será? Ah, não. Não. Ele não tá enxugando uma lágrima aqui, né? Ele tá só coçando, eu espero. também da diabetes. Ele me disse que não tinha mais tonturas ou formigamentos. Seu corpo não doía mais. Sua glicose estava completamente controlada, abaixo de 100 pontos, com a glicada em 5,5%. Seu nível de energia e disposição estavam nas alturas. É um brinde. Ele conseguiu até mesmo perder 8 quilinhos de gordura na barriga. Basicamente, meu pai passou de um diabético desesperado à beira da amputação para um homem que se livrou da cirurgia, teve sua doença completamente revertida e que agora estava se sentindo mais jovem e saudável como nunca. Eu não consigo nem descrever em palavras a felicidade que senti. Depois de anos sofrendo com a glicemia descontrolada e com todos os sintomas terríveis, meu velho finalmente pôde experimentar um pouco do sabor da vitória. Essa experiência foi um dos maiores orgulhos da minha carreira. Primeiro, porque ajudei o homem que me criou, e segundo, porque a solução do que eu desenvolvi apresentou cerca de 97,4% de eficácia em todos os testes. Nossa, que coisa boa, Roberto. Eu fico muito feliz e aliviado em saber que houve um final feliz para o seu pai. Então, depois desses resultados tão impressionantes, qual foi o seu próximo passo? Imagino que começou o processo de fabricação da solução e liberação para todos os seus pacientes, não é? Ué, mas não era natural? Sim. Eu e minha equipe combinamos com esses 3 ingredientes em cápsulas pequenas e fáceis de engolir, com absorção rápida e 37 vezes mais eficaz que os métodos comuns. Com base... Por que 37? Não, eu até pensei na farinha de beterraba, eu retiro o que eu disse, porque eu achei que ia ser vendido na forma de farinha. Aí teríamos, sim, uma quantidade de fibra solúvel realmente que ajudaria, talvez. Mas farinha em cápsula, tipo psyllium em cápsula, não serve para nada. E olhar aqui, ó. Hã? Depois disso, os próximos passos foram apresentar a fórmula ao Comitê Brasileiro de Endocrinologia e para a Anvisa, esperando que fosse aprovada para iniciar a produção. E graças a Deus, o processo de aprovação foi tranquilo. Nossa, que incrível! E qual foi o nome que vocês deram à fórmula, Roberto? Bom, nós decidimos chamá-la de Insupril. Insupril. Aí chegamos. Chegamos no que queríamos. Tudo isso até agora foi para a pessoa chegar e falar assim, eu tenho certeza. Ela mistura na cabeça dela muita história, muita coisa. Adorei o nome. O senhor pode nos falar mais sobre essa solução fantástica e sobre como ela funciona? Mas era uma receita natural que a pessoa podia fazer em casa, não era? Muitas pessoas devem estar ansiosas para saber mais agora. O pessoal de casa está precisando reverter a diabetes urgente. Olha, ao longo dos meus 10 anos de carreira como especialista em saúde, já vi inúmeras pessoas que tentaram de tudo, como injeção de insulina, dietas, exercício.
Mais uma vez, cara, isso tinha que ser crime, cara. Estão desencorajando as pessoas de tratamento eficaz. metformina e até mesmo suplementos naturais. Mas que no final de tudo, além de não Até mesmo suplementos naturais, como se o dele não fosse. conseguirem resultados satisfatórios, muitos ainda tiveram efeitos colaterais e continuaram sofrendo com sintomas terríveis da diabetes. Então, certamente eu não conheço uma solução que funciona tão bem para controlar a glicose e reverter a diabetes tipo 2 quanto esta. Essa fórmula é o que é Ele tinha que avisar. Ó, é o Insupril, tá, pessoal? A cura pra tudo. de mais moderno e potente quando se trata de diabetes. Isso porque ela age na verdadeira causa do problema, neutralizando as bactérias ruins que causam a diabetes, principalmente a CPR, e estimulando as bactérias boas que promovem saúde e bem-estar. Isso é diferencial e é por isso que sim, eu recomendo o Insupril. Milhares de pessoas já estão usando e sentindo na pele os resultados, como as dores no corpo e o cansaço indo embora. Os picos de açúcar no sangue sumindo, feridas que nunca cicatrizam, se fechando. As noites de sono sendo restauradas para um dia a dia mais produtivo. E todo aquele medo paralisante de sofrer uma amputação, entrar em coma ou de ficar cego são reduzidas a zero. Cara, olha isso. A pessoa é encorajada a não fazer exercício, não seguir tratamento médico. Fala ali, né? Deixe de usar insulina e tal, para usar isso aqui, que é o que ele falou, transresveratrol, beterraba e qual que era o último? Magnésio. E essas pessoas vão voltar a... Cara, isso daí vai reverter o processo de diabetes, que elas não vão precisar amputar membros. É terrível. Eliminando a necessidade de gastar com remédios e de se furar com agulhas. Olha isso, gente. Nossa, realmente muito bom, Roberto. Agora deixa eu fazer uma pergunta que não quer calar. Imagino que nossos telespectadores já devem estar morrendo de vontade de adquirir essa Aí, ó. Olha a indução. solução maravilhosa, ainda mais considerando que ela é super exclusiva. Então, como eles podem matar essa ansiedade e ter acesso imediato ao Insupril? Excelente pergunta. Bom, o Insupril só está disponível em nosso site oficial. Mas posso ver com a minha equipe se é possível disponibilizar aqui para a sua audiência também. Ele não é vendido em farmácias, porque as empresas farmacêuticas querem aumentar o preço em até 10 vezes e nós achamos isso errado. Ele não é vendido em farmácia porque eles acham errado. Além disso, não é possível encontrar o Insupril em lojas online como o Mercado Livre ou Magazine Luiza, devido à grande quantidade de produtos falsificados. Entendi. Ó, o Mercado Livre, Magazine Luiza. Estão falando que vocês vendem produto falsificado, hein? Rola um processo aqui, hein? Eu não deixava barato isso. Mas o senhor acha que poderíamos oferecer uma promoção para que os espectadores... E veja, além disso tudo, desencoraja a pessoa de tentar buscar fontes mais baratas desse Insupril. E provavelmente não tem, né? Nem é vendido. que estão assistindo essa entrevista até agora tenham acesso ao Insupril com bom desconto? Porque depois de tudo que você mostrou para a gente hoje, eu odiaria saber que alguém não conseguiu pôr as mãos em um tratamento revolucionário como esse por motivos financeiros. Olha, Ricardo, essa parte comercial não é minha área e eu não tenho muita autonomia nisso. A campanha Nossa, gente. Essa parte comercial não é minha área. é promocional Fim da Diabetes? Ah, beleza. Bom, nós vamos lançar uma campanha promocional daqui Tem a campanha promocional? Beleza. a alguns meses, chamada O Fim da Diabetes. Mas eu acabei de receber autorização do time comercial para oferecer aqui e agora. Incrível! Então, para você que chegou até aqui em nossa entrevista, nós conseguimos um presentinho surpresa muito especial. Estamos disponibilizando para nossos telespectadores um desconto exclusivo, disponível somente nessa entrevista. Roberto, como funciona a campanha O Fim da Diabetes? E como os espectadores podem ter acesso ao Insupril com o maior desconto de todos os tempos? Bom, ela tem umas condições bem interessantes para os nossos clientes. Uma delas é que vamos dar 2 frascos de graça para cada cliente que comprar hoje. E eu vou explicar mais sobre isso nos próximos minutos. E outra condição especial, disponíveis apenas hoje para os telespectadores do programa Saúde e Bem-Estar, é a nossa garantia estendida. Funciona assim. Se você adquirir o Insupril pelo preço promocional, você terá direito a 5 meses de garantia para testar o produto 100% livre de risco ou de arrependimentos. Então, ou você reverte Deve ter tanto asterisco aí. sua diabetes dentro desses 5 meses, ou devolvemos todo o seu dinheiro de volta. Essa é a nossa proposta. Simples assim. Caramba, eu acho que nunca vi uma garantia tão robusta assim. Dá pra ver que vocês confiam muito nos resultados do Insupril, né? De fato, nosso compromisso é evitar que milhares de pessoas continuem sofrendo com o pesadelo que é a diabetes tipo 2. Por isso, o Insupril já se tornou extremamente popular no Brasil.
e todos os nossos estoques já estão se esgotando. Como Eu nunca ouvi falar. trabalhamos apenas com os melhores ingredientes, a produção de um novo lote leva de 3 a 5 meses para ser novamente disponibilizada. E atualmente estamos trabalhando no limite de nossa capacidade. Olha, urgência, hein? Senso de urgência é o nome disso. Muito bom saber Como é que é o gatilho de escassez? disso, mas ainda há lotes disponíveis, Roberto? Para ser sincero, os nossos próximos lotes já estão quase inteiramente reservados. Mas aos que me deram sua confiança e ficaram aqui conosco durante toda essa entrevista, eu vou contar como vocês podem conseguir 2 frascos do Insupril inteiramente de graça nos próximos minutos. Mas antes disso, você deve saber que depois que o Insupril reverter essa doença e te devolver a vida saudável que você tanto quer, você precisará continuar o uso para que seu corpo continue estimulando as bactérias boas, para manter a glicose estabilizada e a diabetes longe do seu corpo. É por isso que os cientistas recomendam que você adquira pelo menos 3 frascos de Insupril. No entanto, Quem cientista que recomenda isso? após analisar o histórico de clientes, o laboratório nos informou que a maioria das pessoas optam por 5 frascos do Insupril. Bom, isso realmente faz muito sentido, até porque quanto mais se usa o produto, mais os efeitos benéficos dele se acumulam no nosso corpo. Não seria isso, Roberto? Sim, é isso mesmo. Os ingredientes da fórmula vão se acumulando no corpo, gerando uma reversão cada vez mais completa. Vão se acumulando no corpo. Isso explica por que as pessoas que levam mais frascos têm resultados melhores e mais rápidos. Muito bom saber disso. Roberto, e quanto ao uso do Insupril? Como é feito o uso dele? O uso do Insupril é feito de maneira oral. Basta apenas tomar 2 cápsulas pela manhã e pronto. Já vai ser mais que o suficiente. Ele falou que ia dar uma solução caseira e natural, né? Caseira porque você consegue fazer dentro da casa. Ele falou, né? Dá pra fazer dentro da casa. Lógico, tem copo de água em casa. Para viver uma vida livre da glicemia elevada, dos formigamentos, da visão turva, de todos os outros sintomas da diabetes. Ele pelos cita ainda próximos os anos. sintomas pra pessoa Pronto, se então tá identificar. sanada a dúvida. É Ele cita os sintomas pra pessoa se identificar pelos sintomas. muito fácil de usar, gente. Basta tomar 2 cápsulas por dia e pronto. Bom, agora vamos para os detalhes da promoção? Perfeito, Ricardo. Já Olha que repórter, que programa gentil, hein? vou revelar nossa promoção especial e exclusiva. Mas primeiro, eu quero que você, que está assistindo esse programa, agora me responda o seguinte. Quanto vale para você reverter completamente essa doença? E poder viver feliz e saudável o resto dos seus dias na Terra, ao lado das pessoas que mais ama? Quanto vale para você ser uma pessoa livre, para fazer o que quer, comer o que quiser e economizar centenas ou até mesmo milhares de reais? Quanto vale recuperar toda a sua vitalidade, energia e independência de antes e viver uma vida normal, sem restrições e dificuldades? Tenho certeza que você concordaria comigo que isso valeria milhares de reais. É por isso que eu e minha equipe comercial poderíamos cobrar facilmente R$800 ou R$500 O nome disso é ancoragem. Vai ancorar em R$800. por um único frasco de Insupril. Mas é claro que não podemos cobrar isso, pois além de ser um absurdo, nosso objetivo não é enriquecer com essa solução. Isso não se trata de dinheiro Jamais. Ó, não se trata de dinheiro. para mim, se trata de ajudar as pessoas. É por isso que estou oferecendo essa solução inovadora hoje, como parte de nossa campanha, o Fim da Diabetes, por um preço promocional e exclusivo de apenas 4 vezes de R$ 57,80. Mas tem mais. Ainda não acabou? Ainda não, só falta o apresentador falar assim, ó, o gerente ficou maluco. 4 de 57 dá 4 vezes 7, 28. 4 vezes 7, 28, vai 2. 5 vezes 4, 20. 228, tô errado? É isso, mais ou menos? R$228. Ainda não. E depois são os Veja quanto que é uma caixinha de metformina genérica. Se dá R$200. Eu vou tornar esse negócio ainda melhor para os nossos telespectadores. Depois de tantas pessoas quase ficarem cegas e perderem suas vidas por causa de diabetes, eu percebi que não importa quão bons sejam os genes de sua família, e não importa quão saudável e ativo você seja, ninguém está 100% seguro, e qualquer um pode ser vítima dessa doença terrível. Então, você está certo em se preocupar, mas a boa notícia é que você pode deixar essas preocupações de lado e se proteger. Porque somente na data de hoje eu vou oferecer um pacote promocional único do Insupril. Então, se você comprar 3 frascos de Insupril hoje, você vai ganhar mais 2 frascos inteiramente de graça. Isso são 5 frascos do Insupril por apenas 12 vezes de R$ 39,95. Opa! Ó, 12 vezes de R$ 39,95. Cara, podia vender esse mesmo produto sem isso aí, sabe?
ia ser um placebão bom, e a pessoa ingerir fitoquímicos. Ó, fiz as contas aqui, não sei se vai aparecer, dá R$479, 480 pila. O que dá menos de R$1,50 por dia. Mas relembrando, esse pacote com desconto especial só está sendo oferecido aos telespectadores do programa Saúde e Bem-Estar de hoje, através dessa entrevista como parte da nossa campanha de conscientização, e somente enquanto durarem os estoques. Se você quiser deixar um botão aqui abaixo do vídeo, Ricardo, assim todos os telespectadores poderão clicar aqui abaixo e garantir seus frascos de Supril. Perfeito! Vamos fazer isso então. Então, se você está assistindo este programa agora e quer começar a reverter a diabetes tipo 2 ainda esta semana, basta clicar no kit de 5 frascos embaixo deste vídeo ou no kit que achar melhor para o seu caso. Agora, Roberto, me tira uma dúvida. E quanto ao frete do Insupril, qual o valor? Bom, o frete é inteiramente por nossa conta, 100% gratuito para todo o Brasil. Mas atenção, o frete grátis está incluído nesta promoção especial e exclusiva e só vai durar enquanto ainda temos estoques disponíveis. Isso significa que quando essa entrevista acabar, você poderá adquirir seus frascos de Insupril no preço normal, sem desconto e com frete pago. Sem contar que quando acabar nosso estoque, vai levar cerca de 5 meses até que outro lote esteja disponível. Cara, eu não arrastei nada aqui. E como muitos fornecedores estão subindo o preço dos nutrientes da fórmula, isso pode nos obrigar a triplicar o preço do Insupril. Então, queridos espectadores, cara, ele me jogou pra com a permissão baixo. do Ricardo e da produção, vamos deixar o botão para compra abaixo desse vídeo. Portanto, se você quer garantir o melhor e mais barato tratamento para diabetes tipo 2 e pré-diabetes do Brasil, clique no pacote de 5 frascos, ou em qualquer outro que desejar, e faça seu pedido agora mesmo. Assim que clicar, você será direcionado para a página de pagamento 100% segura, que usa a mesma tecnologia da Amazon, Magazine Luiza e Mercado Livre. Dentro dela, você vai preencher os seus dados em menos de 2 minutos. E a partir do momento que você finalizar a compra, o pedido já será preparado e despachado diretamente para sua casa. Nossa, muito simples e fácil de comprar, né? Ah, e uma pergunta importante. Quanto... Esse... Ó, eu fui apertar aqui para pausar. Ó, já apareceu. O problema foi o preço. Não quero que o preço impeça de estabilizar seus níveis de açúcar no sangue. Você acabou de ganhar um desconto adicional. Mais potes. Clique no botão. Cara, eu só apertei para pausar. Hein, mas vocês viram que esse é o pesquisador, né? Acabou nisso aí o pesquisador. Oferta especial. 1 frasco sai 99. 5 frascos sai 397. Frete grátis. Em 3 minutos vai acabar. Insupril. Sem efeitos colaterais. De novo, os frascos. É aprovado pela Anvisa. Sim, foi aprovado pela Anvisa. Não sei se isso é algo difícil. É aprovado como um suplemento fitoterápico, talvez. E de novo caiu, né? Ó, os depoimentos. Funciona assim, Flor. Gente, tenho medo de não dar certo. Olha os depoimentos, gente. Pensava a mesma coisa. Ó, imagine a pessoa lendo isso. Nossa, ó, gelei, ó, Lineri, pensei, eu ia fazer uma cirurgia para implante coclear e estava morrendo de medo. Ainda bem que vi seu vídeo. Mas, cara, quero agradecer ao Dr. Roberto, que conseguiu mudar minha vida. Meu Deus do céu. Olha as referências. Cadê o vídeo? Acabou o vídeo, então não dá mais. Será que eu não vou clicar aqui, cara? Cara, é isso. Meu Deus, que hard, que dark isso aqui, gente. Isso é louco. Bom, eu procurei o programa Saúde e Bem-Estar e não encontrei. Encontrei um negócio aqui. Saúde e Bem-Estar. Não parece ter nada a ver com isso aqui, tá? Não parece ter nada a ver, nada. O que eu achei também foi no Reclame Aqui. Dr. Roberto Silva existe? Assisti a uma enfadonha e longa apresentação de uma medicação para diabetes e pré-diabetes. Parecia uma entrevista para a TV, um programa de saúde. O médico convidado, se não me falha a memória, chamava-se Dr. Roberto Silva, especialista em diabetes. Apresentou o Insupril, com os componentes transveratrol, fibra de beterraba e extrato concentrado de magnésio. Decidi tentar e comprei 5 potes, viu como as pessoas compram? Em 3 parcelas de 140 pau. Isso foi no dia 1/5. O código de compra é tal. A descrição da fatura é brararará. Recebi a confirmação por e-mail na hora e nada mais.
mandei um e-mail que achei que tinha ido direitinho, mas não houve resposta. Agora mandei um novo e-mail que voltou. Acho que caí mais uma vez no conto do vigário das vendas por internet, mas o médico parecia médico de verdade. Recorro aqui à ajuda do Reclame Aqui. Olha só, gente, em nenhum momento do vídeo eu falei que a pessoa não ia receber nada. Não sei se foi um erro ali dessa compra ou se é um calotão. Mas olha o que ela fala no final. Mas o médico parecia médico de verdade. Viu? Vocês acham que eu exagero? Boa, me chamo Alice, tudo bem? Primeiramente agradeço de nos contactar. Pedimos desculpa pelos corridos. Vamos entrar em contato com você pelo WhatsApp. Ficamos à sua disposição em nosso canal de suporte. Põe um telefone aqui, suporte MS Labs. Viu? E qual que era o discurso no começo? Que o Roberto Silva desenvolveu uma fórmula para o pai dele. Réplica do consumidor. Essa moça Alice respondeu à minha reclamação e forneceu um número de WhatsApp. Escrevi para ela, mas de novo silêncio. Estou sem resposta. Trata-se indubitavelmente de um, editado pelo Reclame Aqui, provavelmente ela usou um palavrão, um golpe, sei lá. Essa tal Alice não existe. Eles são, sei lá. O e-mail que recebi no ato da compra foi retirado dos meus arquivos, porém eu tenho como provar a compra. Vou enviar um vídeo que achei na internet. Trata-se de... Parará, parará. Que problemão, hein, gente? É isso. Veja, deixa eu me pôr aqui no meio um pouco. É sério, cara. É sério. Parecia médico de verdade. Olha como é que começa. Olha como é que começa isso aqui, ó. Ele mostrou ao vivo. E isso aqui, gente, é só um exemplo. Isso tem muito mais. Agora, se você gostou do que eu trouxe aqui, diz aí nos comentários. E me conta se você já caiu em alguma dessas sites, porque agora nós vamos começar a expor isso aí. É isso. Valeu, galera!